Olá, aluno do primeiro ano, chegamos então à semana 2, a correção das atividades da semana 2 do PET 5. Vamos lá então? A primeira questão aí é do banco de itens, ele fala que os triângulos da figura são semelhantes e a razão entre eles é dada por AB está para DE, assim como 5 está para 3. Bom, então, se um é semelhante ao outro, então a razão de isso, 5 está para 3 é a razão de proporção, né? Então, ele fala, se a área do triângulo ABC é 75 metros quadrados, qual é a área do triângulo DEF? Então, gente, a gente já viu lá na teoria, né? Mas o perímetro vai ser a mesma proporção dos lados. Mas se a área? Na área, porque o perímetro a gente soma. Mas na área, a gente multiplica base vezes altura, a gente multiplica duas dimensões. Então, eu vou multiplicar essa razão de proporção. Então, a proporção da área vai ser a área do AB sobre a área do ED, do DE, vai ser igual a 5 terços ao quadrado. Então, eu vou substituir aí, ó, a área do ABC, eu sei, 75. A outra área, a área do DEF, é o que eu estou procurando, então isso vai ser igual a 25 nonos. Multiplicando cruzado aí, eu vou ter que 25 vezes a área que eu procuro é igual a 75 vezes 9. Eu não multipliquei, por quê? Porque eu gosto de simplificar. Então, passei o 25 dividindo, 75 dividido por 25 é 3, 3 vezes 9, 27. A gente encontra aí a letra A, 27 metros quadrados. A segunda questão fala lá, ó, dois triângulos retângulos T1 e T2 são semelhantes. Então, já me falou que os triângulos são semelhantes. A medida da hipotenusa T1 é o triplo da medida da hipotenusa T2. Então, vamos colocar os dois triângulos aqui semelhantes. Eu já sei que o T1 a hipotenusa aqui é o triplo do T2. Então, é um outro dado que ele me deu. Então, quer dizer que eu consigo colocar aqui, ó, 3 hipotenusas do T2 na hipotenusa do T1. Então, quer dizer que a razão desse vai ser 3. O triângulo T1 é 3 vezes maior que o triângulo T2. Mas ele fala, continuando aí, ele fala que com relação a esses dois triângulos são feitas as seguintes afirmativas, que podem ser verdadeiras ou falsas. Classifique-as. Então, vamos lá. O perímetro T1 é 3 vezes o perímetro de T2. Verdade, porque no perímetro a gente soma os lados. Então, eu vou somar os lados que estão multiplicados por 3, eu vou ter o perímetro multiplicado por 3 também. Depois, na 2, a área T1 é 9 vezes a área T2. Verdade, gente, é a mesma coisa que a gente falou na questão anterior. A área vai ser base vezes a altura dividido por 2. Quando eu multiplico, então, vai ser 3 vezes a base, 3 vezes a altura, então vai ficar 9 vezes, vai ser 3 ao quadrado. Então, é 9 vezes a área. Então, exatamente isso que está escrito também é verdadeira segunda. Então, ambas verdadeiras é letra A. Na 3, também no banco de itens, ele fala que na figura todos os triângulos são equiláteros, quer dizer, todos os triângulos têm os 3 lados iguais. E o triângulo BMC, esse aqui do meio, esse menorzinho cinza, tem 10 centímetros quadrados de área. Vamos colocar isso ali? Então, se eles são iguais, aqui é L, aqui é L, e ele fala que o BC são os pontos médios, né? Então, se ele é médio, ele está dividido em 2. Então, se aqui é 2,
L aqui também é L, mesma coisa do lado de lá, né? Mas ele fala que os pontos DE são, respectivamente, os pontos médios. Então, se DE também é ponto médio do totalzão aqui, ó, do lado maior, se aqui é L e L, aqui vai ser 2 L's, né? Então, 2 L's dos dois lados. Já os pontos M e K são pontos médios de DE. Ó, claro, gente, vai aí, claro, aqui vai ser L também, esses vai ser L. Ele já falou que os triângulos são equiláteros. Desse modo, a área da figura colorida de cinza é em centímetros. Então, vamos colocar os L tudo aí. Colocar aqui, ó, ele deu a área desse triângulo aqui. Tem várias formas de eu fazer, mas eu usando o que a gente está aprendendo agora, que é semelhança de triângulos, eu poderia desenhar o ponto médio aqui e fazer um monte de triângulo aí, mas vamos usar o conhecimento que a gente adquiriu agora, nessa semana. Então, aqui, ó, a área é o quadrado, vai ser a proporção ao quadrado. Esses dois triângulos cinzas de baixo aqui, eles têm o dobro do lado do triângulo que foi dado. Então, a área vai ser 4 vezes maior que a desse triângulo. Então, essa área aqui vai ser 40 e essa aqui também vai ser 40. Então, a parte cinza vai ser 40 mais 40 mais 10. Eu vou ter 90 centímetros quadrados, letra D. Na 4, os triângulos ABC e EFG são semelhantes. Bom, tá na cara, né, gente? Aqui, ó, 30 graus, alfa, alfa. Então, eles realmente são semelhantes. AB é 3, tá na figura, EH é 4,5, tá na figura. Utilizando os dados fornecidos, a razão perímetro ABC sobre perímetro EFG é igual a... Gente, o perímetro, a razão entre os perímetros vai ser a mesma razão entre os lados. Só que ele, muito bonitinho aqui, ele não me deu os mesmos lados, os lados correspondentes. Porque aqui, ó, correspondente ao lado AB que ele me deu aqui no primeiro triângulo, é o lado EF do segundo. Mas eu não sei o valor de EF. Correspondente à altura que ele deu no segundo, EH, é AD no primeiro. Então, mas ele deu o valor desse ângulo. Então, ou eu calculo a altura aqui, ou eu calculo a hipotenusa aqui. Tanto faz uma como outra, eu vou ter que usar um conhecimento que vai estar sendo lembrado na próxima semana, que são as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, o que relaciona a altura aqui é cateto oposto. Eu olhando pelo ângulo de 30, eu vejo AD. Então, AD é cateto oposto e o 3 é hipotenusa. No caso aqui, EH é cateto oposto de 30 e EF hipotenusa. E o que relaciona cateto oposto com hipotenusa é o seno. Eu sei que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a gente tem aqui, ó, aqui eu estou olhando só esse triângulo aqui, o ABD, e o triângulo EFH, para poder, então, calcular alguma coisa semelhante aí ao mesmo lado. Eu vou ter que usar esse conhecimento. Então, seno de 30, eu sei que é meio. Eu calculei do primeiro aqui, você poderia calcular do segundo também, mas eu calculei do primeiro. Então, AD, então, cateto oposto, que é o AD, sobre hipotenusa, vai ser, então, quanto? O seno de 30 é meio, o AD é o que eu quero saber, a hipotenusa é 3. Passa esse 3 multiplicando, eu tenho que AD é 3 sobre 2, que é 1,5. Agora, dá para mim fazer a relação entre os triângulos. Porque aí, ó, o lado, eu tenho as duas alturas aqui, 1,5 e o 4,5. Então, a relação entre os perímetros vai ser a mesma relação entre as alturas.
Então, vai ser 1,5 está para 4,5. Isso dá 1/3 dividindo tudo por 1,5, né? Letra C. Na 5, também do banco de itens, ele fala que uma praça há 2 canteiros em forma de triângulo, como mostra a figura, onde os lados MN e PQ são paralelos. Opa, informação importante. Quer dizer que esse lado aqui e esse aqui, eles são paralelos. Se eles são paralelos, eu que já vi aqui, ó, isso aqui eu tenho um par de ângulos opostos pelo vértice que eu coloquei de verdinho aqui. E se eles são paralelos, então eu tenho aqui alternos internos, o P e o N são o mesmo, alternos internos, o M e o Q. Então, já de cara eu vejo que eu tenho 2 triângulos semelhantes. Mas ele continua aí. Sabe-se que a medida do lado OQ é o triplo da medida do lado OM. Outra informação importante. Então, se o OM é x, o que é o triplo é 3x, né? Ou 3L, sei lá, a letra que você gostar. E que a área do triângulo menor é igual a 10 metros. Outra informação importante. A área desse menorzinho aqui, do MNO, é 10 metros quadrados. Então, vamos à pergunta. Desse modo, a área em metros quadrados do triângulo maior. Então, ele quer a área do maior. Bom, eu sei que tem uma razão de proporção que um é o triplo do outro. Só que para a área, como na área eu multiplico as dimensões, então eu vou... A razão aqui de 3 passa para 9, né? Então, a área vai ser 3x sobre x ao quadrado. X morre com x, então vai ser 9 vezes o maior, vai ser 9 vezes o menor. O menor é 10, então o maior são 90 metros quadrados. A questão 6, a última questão, também é uma questão do banco de itens, e ela fala, seja os triângulos T1 e T2 semelhantes. Se a relação entre as suas áreas S1 está para S2, assim como 16, a relação entre os perímetros P1 está para P2 é. Então, aqui a gente sabe que o quê? O perímetro acompanha o lado, a relação, a razão de semelhança do lado. Mas a área, como eu multiplico duas grandezas do triângulo, vai ser essa relação ao quadrado. Então, a gente pode escrever que a área é o quadrado dos perímetros, da relação entre os perímetros. Então, essa relação de área eu tenho. Substituindo aqui, então eu vou ter o quê? A razão entre os perímetros vai ser a raiz quadrada da razão entre as áreas. Então, isso vai dar 4, letra A. E com isso, a gente conclui o PET, a semana 2 do PET 5. E não esqueçam de me enviar a devolutiva. É dela que depende a sua carga horária, né? Então, estou aguardando, não deixem de mandar. E até a semana que vem, quando nós estaremos falando sobre relações trigonométricas do triângulo retângulo. Até lá!